continuamos agora com o nosso Feras do Esporte, agora com a Suelen, meio-campo do Foz Cataratas. Seja bem-vindo, Suelen, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo, prazer estar aqui. E o Roberto Costa. Seja bem-vindo ao Canal 10, Roberto. Agradeço, ouvir, um prazer imenso poder estar aqui novamente com você, no convívio, né, com você aqui. Roberto Costa. Os mais jovens talvez não lembrem, mas esse programa aqui visa também resgatar os principais ídolos do futebol brasileiro quando eles estão por perto. E é o caso do Roberto. Trabalha em Foz do Iguaçu. Há quanto tempo você está em Foz, Roberto? Vim para Foz em 98. 15 anos. 15 anos, fiquei quase 2 anos, mas com moradia em Foz, trabalhando fora de Foz, né? Que tive trabalhando como treinador de goleiro na Arábia Saudita. Mas logo em seguida, de novo em 2002, que eu vim, em 2003 já estava, no final de 2002 já estava em Foz do Iguaçu para definitivamente aqui. Bom, Roberto Costa nasceu em Santos, é isso? Isso, sou Jogou natural de Santos. no Santos de Pelé como goleiro, é isso? Comecei minha carreira em 72, na época que o Pelé estava terminando, nos juniores da equipe do Santos. Cheguei a concentrar várias vezes com Pelé, Carlos Alberto, Serras, Edu, Eusébio, aquele timaço que o Santos tinha, e sou torcedor do Santos também. Desde criança eu acompanhava o Santos. Eu posso dizer sou pelezista, porque vi jogar, claro, e natural de Santos. E conviveu com ele, né? E convivi também. De vestiário também, aí a amizade fica. E os corintianos do chute inicial, né, Humberto, que está aqui conosco, esteve na primeira parte do programa, não pode ficar chateado não, tem que respeitar. Porque eu sou rubro-negro, sou Flamengo, dá para ver pelas cores do Canal 10, né? Mas o Roberto jogou no Vasco e lá você fez muito sucesso, né? Também tive a oportunidade de ir para o Vasco, depois do Atlético Paranaense, em 83 até 85. Nessa época também fui convocado para a Seleção Brasileira, ganhei pela segunda vez a Bola de Ouro, né, como o melhor jogador do Brasil pela revista Placar, e tive uma passagem boa no Rio. E essa promoção da Placar, ela era com os técnicos, dirigentes, jornalistas votando, que isso que é importante. É igual o nosso programa Troféu Feras do Esporte, que a gente faz há 12 anos, com exceção dos últimos 2, em função da montagem desse canal de televisão, não havia possibilidade nem tempo para a gente fazer, mas há 12 anos a gente faz a premiação, o Troféu Feras do Esporte, aonde ninguém paga absolutamente nada. Vão lá, um belo jantar, bebida, comida, à vontade, troféu, televisão, rádio, imprensa toda. E então a gente fala isso por quê? Porque é por merecimento. Não é aquelas pesquisas fajutas que existem por aí de vez em quando, né, que tomam o dinheiro do povo. Então, alguma coisa séria. Como foi, então, o Roberto, o maior jogador? Que ano foi que você recebeu a Bola de Ouro? Recebi no ano de 83 pelo Atlético Paranaense e 84 pelo Vasco da Gama. Ainda não tinha chegado no Atlético Paranaense. Depois do Vasco, você já veio para o Atlético? Não, eu saí do Atlético Paranaense para o Vasco. Do Santos eu fui para Criciúma, no antigo Comerciário, que é hoje Criciúma. Uhum. Do Comerciário eu vim para o Atlético, do Atlético fui para o Vasco. Do Vasco tive passagem também no Inter de Porto Alegre, durante 8 meses. Mas no Atlético você deixou muita saudade. Ah, sim, também formamos um time em 83, onde chegamos a 3º lugar do Brasil, perdemos a semifinal para o Flamengo, que tinha sido, que depois na final contra o Santos foi campeão brasileiro e foi campeão mundial. Contra o Flamengo a coisa é mais pesada mesmo. Então, não, mas passaram um sufoquinho aqui em Curitiba, ganharam lá de 3-0 com a ajuda do Agomar Martins, o juiz gaúcho, mas aqui foi 2-0 gol do Austin, mas penaram, sofreram um pouquinho. Mas 3-0 é 3-0, aí não tem árbitro que segura. Suelen, tá vendo com quem você está trabalhando agora? Tô, é uma honra. Já sabia tudo isso, né? Mais ou menos ou não? Tá sabendo agora? Não, eu comecei a saber agora. Agora, porque eu não sabia. Agora, eu não depois sabia. Soube que eu era o treinador, aí elas estão pesquisando um pouquinho. Agora foram lá ver Roberto Costa. Bom,
Nós vamos continuar aqui o papo com os dois, está muito agradável. Vamos falar do Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, da participação, da montagem desse grupo. Mas agora eu vou chamar os gols do Cascavel e Foz na categoria Sub-20 Campeonato Paranaense. Pode rodar. Pelo Paranaense de Futebol Sub-18, Cascavel e Foz se enfrentaram no campo da Copavel. Gramado bom, mas sem estrutura para torcedores ou imprensa. A câmera no mesmo nível, mas você vê aí o primeiro gol do Cascavel. Lucas em contra-ataque no final do primeiro tempo. Lucas Cascavel 1-0. E o time da casa faria mais um, dessa vez com Lima. Lima está fazendo 2-0. Final de jogo em Cascavel. Cascavel 2, Foz Futebol Clube 0. Foi a segunda partida das duas equipes pelo estadual Sub-18. Voltamos aqui nos estúdios com a Sueli. Sueli, você nasceu aonde? Eu sou de São Paulo, capital, paulistana. São Paulo, capital. Faz bastante tempo? Okay. 20 anos? Faz 21 anos. 21 anos. Para mulher a gente quase não pergunta a idade, mas para mulher jovem a gente pode até e deve perguntar. Você começou jogando aonde? Eu comecei a jogar no Corinthians Mackenzie, que na época era uma junção do Corinthians com uma faculdade Mackenzie. Da Mackenzie, famosa. Joguei 1 ano, dos 12 aos 13, e a partir dos 14 aos 18 eu joguei no Clube Atlético Juventus. De São da Paulo. Moca, isso. Uhum. E daí, como é que você veio parar no Paraná? Eu recebi uma ligação do ex-técnico, não, do técnico do da José ADI, Damasceno, da ADI. Fazendo uma proposta para mim vir jogar aqui. Isso eu aceito uma proposta boa, isso foi em 2011. 2011, fez parte No daquele início. time campeão também. Isso. No início, daí eu aceitei a proposta, muito boa, e vim compor o elenco. Mas você era bem mais jovem e não Era. chegou a ser titular, entrava, saía? Como é que funcionava? A 2011? princípio, 2011, alguns jogos sim. Poucos. Depois, Depois se consagrou. depois eu fui pro banco. Mas eu vi um treino de vocês há poucos dias e confesso que chamou a atenção. Canhota, joga no meio, muita habilidade, expectativa boa para esse Campeonato Paranaense, né? O elenco todo tá treinando firme, a gente ainda não tem um elenco fechado, mas nós, as que estamos lá, nós estamos focados, entendeu? Para poder fazer um bom paranaense. Você acha que o elenco é bom, é tão bom como aquele que vocês já tinham aqui? Vai ter que ser na determinação, na raça? Qual é a expectativa? Acho que independente de elenco bom ou não, Tem que ter precisa de determinação. A questão do antigo elenco é que ele era mais experiente. Eu aprendi muito com as meninas mais velhas, entendeu? Mas eu acho que com treino, determinação, qualquer time Hoje pode já- chegar em... Já está todo mundo equiparado hoje no mesmo padrão. Mesmo nível. Só tem que treinar. Vai depender treinar. do professor Roberto, né, e da disposição de vocês. E do nosso empenho em campo também. Estamos conversando aqui no Feras do Esporte com Suelen, meio-campo do Foz Cataratas Feminino, e o seu técnico, o ex-goleiraço Roberto Costa. Agora eu vou pedir um minutinho de paciência para vocês, para a gente curtir aí um resumo dos jogos escolares do Paraná que aconteceu em Foz do Iguaçu. Pode rodar. Os Jogos Escolares do Paraná, em sua fase final, aconteceram em Foz do Iguaçu. O ginásio Costa Cavalcante ficou lotado para a solenidade e começou com o desfile das delegações. 5.500 atletas inscritos nesta fase, numa competição que contou desde a formação de equipes nas escolas, com mais de 1 milhão de jovens participantes. O hino nacional brasileiro, o hasteamento das bandeiras, depois a tocha olímpica, fazem parte da tradição dos Jogos que demonstrava, além da competitividade, toda a alegria da juventude. Os escolares, em sua fase, reuniram atletas de 13 a 15 anos na primeira categoria e de 15 a 17 anos na categoria principal. O secretário de Esportes do Paraná, Evandro Rogério Roman, fez a abertura oficial. O prefeito Reni Pereira, da cidade anfitriã, também fez a sua saudação. Quero agradecer aqui à Secretaria de Estado de Educação.
Encerrando a cerimônia de abertura dos Jogos Escolares do Paraná, o público acompanhou uma apresentação especial do grupo Ginas Loucos, uma trupe de Dourados, Mato Grosso do Sul, que deu um show de malabarismo com bolas de basquete e mostrou muita habilidade no melhor estilo Globetrotters, com saltos precisos e enterradas espetaculares. Nos Jogos Escolares do Paraná, em Foz do Iguaçu, duas modalidades chamaram a atenção. O xadrez confirma o crescimento de jovens praticando a modalidade e, segundo os coordenadores, com muita capacidade. Para eles, a prática do xadrez em pequenas cidades, até então desconhecidas, aumenta e jovens talentos estão surgindo na modalidade. O coordenador do xadrez de Foz do Iguaçu estava satisfeito com este crescimento. Os jogos aqui estão sendo um sucesso. Os melhores jogadores do estado estão aqui representando suas escolas, seus municípios. E nós sabemos que desses aqui, 70% aproximadamente são jogadores dos Jogos da Juventude também, que estarão aí nas próximas etapas, em Umuarama, disputando os seus jogos. Daqui nós já temos o campeão e a campeã que representará o Paraná em Belém, nos Jogos da Juventude, brasileiros. Então, assim, altíssimo nível, cidades aí despontando, cidades tradicionais no auge, mas outras também chegando, Então tá muito... Quem são os novos? Os novos, nós temos cidades aqui como Piabiru, por exemplo, ali perto de Campo Mourão. Nós temos cidade como Pato Branco chegando também. Nós temos cidade de Paranavaí, que está muito forte as equipes, Então são essas cidades assim que estão chegando. Encostando em quem? Quem são os melhores no ranking? No momento nós temos cidades como Curitiba, como Ponta Grossa, como Maringá, Londrina. Então são cidades hoje as mais fortes nesse momento, Foz do Iguaçu também, óbvio, temos que puxar, não é puxar a sardinha, mas é uma realidade, sempre foi forte, uma referência no estado, Então essas são as cidades principais aí, mas que no xadrez, no jogo, às vezes ganha e pode perder também. Outra modalidade que pela primeira vez faz parte dos Jogos Escolares é o Golfe 7. Jovens com deficiências foram atraídos pela modalidade, que serve para exercitar a coordenação motora, além da alegria da prática do esporte. Nós acompanhamos um pouco da competição que hoje tem na capital, Curitiba, a cidade com o maior número de participantes. A idealizadora e coordenadora do Golfe 7 nos Jogos em Foz explica como é esta novidade. O Golfe 7 é uma adaptação do próprio golfe, para os alunos especiais com transtorno global de desenvolvimento e deficiência intelectual. O jogo ocorre assim, por tacada e buraco, como é adaptado, como é jogado no golfe real, só que o nosso adaptado no jogo por buraco, 4 alunos jogam ao mesmo tempo, ao sinal do árbitro. Quem bocar a bola primeiro no buraco, ganha o buraco. Por isso que é chamado por jogo de buraco. No jogo de tacada, os alunos realizam a tacada, cada um por sua vez. Está muito mais próximo do golfe real, o aluno bate e faz a sua parada esperando para que todos realizem a tacada. Vencedor do jogo é quem fizer menos tacada na volta convencional do jogo de buraco, que são 7 buracos. Esse esporte é novo aqui, como é que começou? Na verdade, esse esporte iniciou numa adaptação para contenção nas atividades para os alunos de transtorno global de desenvolvimento. Anteriormente, esses alunos eram reconhecidos pelo MEC na área educacional como condutas típicas. Então foi um projeto iniciado na Escola Fênix, em Curitiba, para este alunado. Desenvolveu de tal forma que nós precisamos chamar outras equipes para que tivesse atividade desportiva. Logo em seguida, Curitiba assume nas suas modalidades de educação especial municipal e transformou-se nesse desporto. O arremesso de disco foi uma das categorias do atletismo que também vem despertando a atenção de jovens atletas. Um esporte que estava meio que no esquecimento renasce dentro dos Jogos Escolares do Paraná. As equipes do atletismo de Foz não renderam o esperado, segundo o coordenador Emerson Lopes. Esperava resultados melhores, devido ao nosso trabalho que a gente tem feito no decorrer desses últimos anos,
mas no geral tivemos bons resultados, né? Tivemos algumas medalhas, né? E agora se preparando para dar continuidade, que nós temos jogos aí pela frente, né? Que é o próximo, que é os Jogos da Juventude. Então esperar esses demais resultados nos Jogos da Juventude. Quem foi o destaque de Foz do Iguaçu, se é que tivemos? Tivemos a Indiamara, né, que foi medalhista de ouro, né, na prova dos 100 metros rasos, né, e outros atletas também que tiveram outras medalhas, né, nas demais provas. No vai e vem dos jogos e autoridades, procuramos fazer uma análise com aqueles que foram os responsáveis pela organização. Olha, os jogos escolares são extremamente importantes. 60ª edição dos jogos escolares, agora na faixa etária de 15 a 17 anos, 5.000 atletas praticamente, né? Dezenas de milhares nas fases anteriores, e nós queremos, como Secretaria de Educação, enfatizar várias áreas, entre as quais o esporte no contraturno, várias modalidades esportivas, jogos municipais, regionais, estaduais, para que pelo esporte todo mundo tenha uma chance também assim de se desenvolver bastante. Olha, nós estamos bastante felizes. Aquela ansiedade, né, aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga do começo, de querer fazer tudo certo, já passou. Então, logicamente que o nosso empenho vai ser até o final e temos recebido grandes elogios aí pelos jogos. Os jogos é o maior jogos do estado do Paraná, né, com mais de 5.400 atletas aí participando. E dentro do possível a gente está fazendo melhor e eu acho que está todo mundo contente com isso. A natação, além da beleza plástica, é uma modalidade muito forte entre a juventude do Paraná. A piscina aquecida do Complexo Costa Cavalcante recebeu as feras das escolas, que mostraram toda a sua competência e disciplina. A briga pelas medalhas aconteceu num clima de cordialidade entre os participantes, um dos principais fatores do crescimento da natação no estado. Depois das acirradas disputas na água, o clima festivo e alegre dos vencedores. A premiação é o auge para qualquer atleta, mas para os jovens talentos, este fato é com certeza ainda mais marcante. Nós conversamos com o diretor de esportes da Secretaria Estadual, que fez uma análise dos jogos escolares em Foz do Iguaçu. Olha, é uma avaliação altamente positiva. Nós tivemos uma semana de muitas competições, muitos resultados positivos. Foz do Iguaçu é uma cidade que oferece condições devido à sua estrutura esportiva. Os atletas que aqui estiveram estão muito contentes, né, devido a toda esta organização, essa parceria entre o governo do estado, Secretaria de Estado do Esporte, Educação, governo municipal. Então a gente sai daqui altamente satisfeito, pois conseguimos atender de uma forma bem positiva toda essa demanda aí de 5.500 atletas que aqui estiveram e já se preparando, né, viabilizando para o ano que vem a gente poder estar dando cada vez mais qualidade aos nossos eventos. Quantos participantes no final? 5.500 foi atendido? 5.500 participantes aqui em Foz do Iguaçu, na categoria de 15 a 17 anos. Desses inclusos os atletas do ensino regular e os ACDs, os atletas com deficiência. Então essa é a inclusão que é propiciada dentro dos jogos escolares. Laércio Buffler, diretor técnico da Secretaria de Esportes de Foz, se mostrava satisfeito com o sucesso dos jogos. A gente até está surpreso, graças a Deus está transcorrendo tudo mil maravilhas, a gente não teve problema de nenhum gênero, nem de alojamento, refeitório, locais de competição. O clima tem nos ajudado bastante nesse final. Eu acredito que está sendo muito positiva essa sediação desses jogos em Foz do Iguaçu. Em termos de participação como atletas, como é que ficou Foz do Iguaçu? Foi bem? Ficou a desejar? Qual a análise? Olha, a análise a gente ainda não tem uma prescrição completa, porque ainda não estamos no decorrer da competição. Mas a gente vai para a final em 2, 3 modalidades coletivas, individuais, a gente está tendo bastante medalhas de ouro inclusive, tanto na natação, no atletismo, onde são nossos esportes bons, né? Xadrez, tênis de mesa, toda a gente tem participado e tem conseguindo resultados bons positivos. Até porque são escolas, né? E essa representatividade de escola é bem complicado, onde a secretaria não tem um envolvimento direto,
mas está sendo positivo, as medalhas estão vindo, a participação está sendo positiva, acredito que esteja valendo a pena essa participação. Agora é esperar os próximos grandes eventos, torcendo para que esta juventude continue procurando o melhor de si, para que o Paraná continue sua caminhada em busca da formação de atletas, mas acima de tudo, de bons cidadãos. Estamos de volta aqui com Suelen e Roberto Costa. Roberto, agora vamos falar do time, né? Você foi convidado para ser o técnico há poucos dias. Isso, eu tive um convite num primeiro contato que eu tive através do Mamão, né, do Marcos, de trabalhar junto com ele nesse projeto do Humberto e do Alan, do chute inicial, que está sendo colocado aqui em Foz do Iguaçu nessa parceria com o Corinthians. De um convite para ser treinador e goleiro, tivemos uma conversa, fizemos uma proposta, tivemos um acordo e eu me pus à disposição para participar desse projeto e trabalharmos juntos nesse projeto como treinador de goleiro. E no mesmo instante houve o convite também, já que eles estavam fazendo essa parceria com o Armando e com a Daiane, né, que é do futsal, do Foz Cataratas ou Foz Futebol Clube, para irem para o campo também. E houve esse convite por parte do Humberto de eu ser também como treinador de goleiro da equipe feminina. Houve o acerto, acertamos para ser o treinador de goleiro. Só que nesse período, como esse projeto do Corinthians é um projeto muito grande do pessoal, e o Marcos é o coordenador esportivo, é o que vai ficar a princípio com todas essas crianças coordenando, e não teria tempo de dar uma atenção maior para o futebol feminino que tem que ter, né? E houve o convite por parte da diretoria do chute inicial se eu aceitaria como técnico, também por parte do Armando e da Daiane, que são dirigentes do clube, para ser o treinador. Aceitei o convite, já que nesse período mesmo que já estavam os treinamentos com o Marcos, eu participava como treinamento do goleiro, vi o potencial da equipe, é uma equipe que tem jogadoras de potencial excelentes, que pode, trazer frutos muito grandes para esse início, para esse projeto que nós temos em vistas aí do chute inicial, junto com essas atletas que estão vindo desses jogos escolares, que são atletas que estão iniciando, jogadoras novas, de compor um elenco para disputar isso. Houve essa parceria também com o próprio Foz Futebol Clube, né, por parte do Arif, para ser filiado à federação, para poder disputar o Paranaense. E nós estamos confiantes de fazer uma boa campanha. O objetivo nosso é chegar no título, entendeu? E no início ainda com esses jogos, nós não estamos ainda com a equipe totalmente completa. Isso que eu te perguntar, se o grupo está fechado, ainda não, né? Porque nós temos várias jogadoras, temos jogadores inclusive que estão na seleção sub-18, né, na seleção brasileira, que é a Catiele, que disputa o futsal, e essas meninas vão vir também para o nosso elenco para compor esse elenco. E vocês já têm noção de quando vai começar? A federação meio lenta nesse aspecto, mas já tem data, já tem tabela, já tem ainda nada? Já tivemos, teve dirigentes já que estiveram no arbitral, que foi no dia 31, foi feito no dia 31, o campeonato começa a princípio com 4 equipes. Só 4 equipes, as 2 de Foz, Açaí e Colombo. Entendeu? Começa dia 22 de setembro, seria um turno campeão do primeiro turno, o segundo turno campeão do segundo turno faria uma final. Em 2 jogos. Se não for o mesmo. Se não for o mesmo, independente, o segundo o segundo faz a final com o primeiro. Na soma de pontos. Na soma de pontos.
Agora, 4 equipes é meio complicado, desmotiva um pouco, não? Mas o nosso grupo está motivado. Como é um grupo novo que está entrando nesse processo do futebol feminino através do chute inicial, nós estamos, vamos dizer, imbuídos de ir à luta, de buscar esse título, que é o objetivo, como o Humberto falou no bloco anterior, de trazer uma Copa do Brasil, até disputar uma Copa do Brasil, como foi feito anteriormente com a equipe que tinha o futebol feminino em Foz do Iguaçu, que elevou muito o nome de Foz do Iguaçu. E esse é o nosso objetivo também, de elevar o nome não só do futebol feminino de Foz do Iguaçu, também do próprio projeto aí do chute inicial que nós temos. Podemos dizer, Sueli e Roberto também, que o duelo, a disputa maior vai ser, para ser campeão, os 2 times de Foz? Pelo que você conhece aí dos outros times? Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Futebol Você é uma coisa que não tem lógica, né? O time, por exemplo, Açaí, da Renata Costa, é um elenco muito bom também. Um time forte. É um elenco muito bom, que já está treinando há tempos, entendeu? A gente tem que entrar com o pensamento de cada jogo é uma final. Tá certo. Roberto, mesma forma, tem que respeitar todo mundo, né? Tem que respeitar todo mundo. Que nem o próprio time do GESI, o ADI, tem uma vantagem por eles estarem treinando há mais tempo, né? Já estão com uma equipe mais tempo formada, mas nós estamos trabalhando com uma mão que está junto nesse processo. O grande lateral direito. O próprio Nelson, a professora Rose e as próprias atletas estão muito imbuídas nesse objetivo de chegar, sabe? Eu acho que nós começamos faz menos de um mês, temos pouco tempo para esse início, mas nós estamos trabalhando bastante para deixar essas atletas preparadas para quando iniciar o campeonato, nós lutarmos de igual para igual com todas as outras equipes. Além do Campeonato Paranaense, um calendário que poderemos ter aí para o time, ainda esse ano? Olha, esse ano, a princípio, seria só o Campeonato Paranaense, pelo que eu sei. Mas você sendo campeão, você tem esse próprio Campeonato Brasileiro que está se iniciando agora, o feminino, você tem uma Copa do Brasil, quer dizer que é um calendário que você já tem o ano todo em atividades dessas atletas. Mas o campeão paranaense desse ano ainda já terá direito a esta... O ano que vem. Do ano que vem. Do ano que vem, porque o Campeonato Brasileiro começa, acho que agora ainda no mês de agosto, se não me engano. Então... Se não me falha a memória. As conquistas de agora vão valer para o ano que vem. Exatamente. Então, praticamente, vocês vão jogar no futebol feminino apenas o Paranaense. Paranaense. Pretendemos jogar 6, 8 jogos. E o futsal? Você tem jogado futsal ou só agora futebol de campo? Não, eu tenho jogado futsal. Futsal, né? Vocês têm jogos abertos de futsal ou futebol? Futsal. Futsal. E você vai estar no grupo? Creio que sim, o técnico, não professor houve Gui. Não houve a convocação ainda? Ele vai selecionar as atletas que vão para a viagem. Quem que vai selecionar? O professor Gui. Professor Guilherme. Gui. Faz parte do grupo chute inicial? Não, ele é do Foz Cataratas Futsal. Ele é da Secretaria de Esportes, ele é técnico da Secretaria de Esportes, é o Guilherme, que ele faz DD dos Jogos Escolares, que ele é treinador e treinador também das meninas dos Jogos Abertos. Essa convocação hoje ainda não aconteceu, até agora? Não, até então não. Mas está meio em cima do laço aí, né? Uma semana só. Tem uma semaninha aí para garantir a vaga. A tua expectativa é ir ou ficar treinando futebol de campo? A minha expectativa é poder ajudar as duas partes. Deu para ver que ela está a fim de ir. Falando em futsal, vamos ver agora como foi mais uma derrota do nosso Foz Cataratas pelo Campeonato Paranaense Série Ouro. Foi lá em Ponta Grossa e, mais uma vez, não venceu. Pode rodar. Em Ponta Grossa, o time da casa, o Queima, recebeu o Foz Cataratas. As duas equipes em baixa na classificação do grupo tentavam se reabilitar, mas foi Ponta Grossa quem saiu na frente nessa boa jogada de Wanderson, que Dilvo concluiu. Dilvo 1-0. O jogo estava equilibrado, com erros e acertos dos dois lados, até que Viola, cobrando falta, empata o jogo depois do desvio na barreira, 1-1 Viola. As duas equipes continuavam em busca do gol, mas a bola não entrava e o placar se arrastava empatado até que Gleison fez esse golaço e colocou o Ponta Grossa em vantagem outra vez. Todos sabem que ele chuta forte
e que não se pode descuidar. 2-1. Bruno Oliveira manda essa bola na trave e o empate não acontece. O garoto Wanderson, filho do famoso Gilmarzinho, aumenta para 3-1, Ponta Grossa na boa jogada com o Dilvo. E os dois se entendendo, resulta no 4º gol do time da casa, Dilvo, 4-1. Bruno Oliveira, do Foz Cataratas, foi expulso nesse lance e aí o Ponta Grossa ainda marcou mais um com Edson Cabeça. Final, Ponta Grossa 5, Foz Cataratas 1. A situação do Foz Cataratas está muito difícil. O Foz Futsal um pouquinho melhor, mas tem ainda 4 jogos. O Foz Cataratas 5, mas os dois estão muito complicados na tabela de classificação. E agora nós vamos chamar também o quadro com o nosso Anderson Kirihara, que é, presta atenção, lesões e cuidados do atleta. Olá, amigos da TV Canal 10, programa Fera do Esporte. Meu nome é Anderson Kirihara. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as tendinites. O que é tendinite? É muito importante a definição de tendinite. Tendinite, a nomenclatura diz, uma inflamação dos tendões. Ou seja, qualquer tendão, seja no joelho, tornozelo, ombro, são acometidos por tendinites, que normalmente é uma das grandes patologias que atrasam ou atrapalham a recuperação de atletas de alto rendimento. Principalmente aqueles atletas que são submetidos a uma rotina intensa de treinamento. A definição de tendinite, então, é uma inflamação nos tendões, na qual podem acarretar lesões sérias, lesões graves, que retiram o atleta por muito tempo das quadras, dos campos ou de outros esportes, por exemplo, como esportes aquáticos. É importante que na definição de tendinite, que nós saibamos que todos os atletas podem ser acometidos por essa patologia. E essa patologia normalmente acomete tornozelos, joelhos, ombros, ou seja, todas as articulações do corpo são susceptíveis a tendinites. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a tendinite de Aquiles, que é um terror dentre os atletas do futsal, por exemplo. A tendinite de Aquiles ela é causada principalmente por 2 fatores. Fatores externos ou fatores internos. Melhor dizendo, fatores de traumas diretos ou traumas indiretos. O que seria uma lesão por trauma direto? Uma contusão durante uma dividida, uma pancada e desenvolve um processo inflamatório no tendão de Aquiles, desenvolvendo então um processo chamado tendinite. E por trauma indireto são as sobrecargas ou alguns fatores como, por exemplo, calçados, quadra, tipo de piso da quadra é muito importante durante um processo de avaliação de um atleta com tendinite. É importante, então, saber que as tendinites de Aquiles, a tendinite do tendão de Aquiles, elas podem desenvolver lesões sérias, como uma ruptura total. Nós temos 3 fases que nós consideramos importantes numa tendinite, numa avaliação fisioterápica. Estabelecer qual o grau dessa lesão, o tipo de lesão e qual a evolução que essa lesão já vem apresentando. Se ela está numa evolução aguda, subaguda ou crônica. É muito importante uma avaliação fisioterápica em todo e qualquer padrão de tendinite. Quando falamos em tendinite, então, o tratamento ele requer alguns cuidados. Como eu já disse, cuidados para identificar a causa primária, se for direto ou indireto. Identificado isso, o tratamento se torna muito mais fácil e o prognóstico, o tempo de recuperação, consegue-se ter uma sobrevida melhor. É importante, então, definir, como eu falei, o trauma se ele é direto ou indireto. Identificado isso, inicia-se o tratamento. Normalmente um protocolo básico para vocês que estão assistindo o programa Fera do Esporte é gelo, a eletroterapia, que é o tratamento com a fisioterapia, e alguns exercícios isométricos, exercícios que não requerem movimentação dinâmica. Então, dentro de um protocolo básico de fisioterapia, sentiu que está com dor, não pode ir à busca de um profissional naquele momento, gelo, a crioterapia é o primeiro passo a ser tomado. Hoje existem técnicas que podem ajudar nesse processo, como por exemplo a kinésio tape, que são as fitas
tá? Na qual são fitas de algodão que nós conseguimos colocar, reproduzindo ou potencializando essa estrutura do tendão lesionado. Em casos mais graves, ou seja, uma incidência de 50% das lesões das tendinites, pode evoluir aí para uma lesão tendinosa, na qual há necessidade de uma cirurgia, e aí o tratamento já se torna um pouquinho mais lento. Em relação a um tratamento cirúrgico, normalmente de 3 a 4 meses para que o atleta possa retornar. Quando eu falo atleta, digo atletas de alto rendimento, como atletas do futsal. É importante, então, determinar que um atleta do futsal com lesão de tendão de Aquiles, com pós-operatório, ele pode demorar até 4 meses para voltar à sua atividade normal. Esta foi a dica, então, do Dr. Anderson Roberto Kirihara, para vocês que podem estar nos assistindo e ter uma tendinite. Estamos aqui com a Suelen, meio campo, canhotinha de ouro, né? Não é um Gerson, mas é uma canhotinha de ouro. E o professor Roberto Costa, grande goleiro do Santos, do Vasco, do Atlético Paranaense. Eu me lembro muito dele no Vasco e depois no Atlético. Lá no Inter eu não lembro muito, porque eu não acompanho muito lá os gaúchos, eles ficam bravos quando eu falo isso. Roberto, desejo a você um sucesso total aí na tua nova empreita. Você nunca foi técnico de futebol? Já fui, né? Já. Você trabalhou no Foz mesmo? Trabalhei também, uma né? época no Foz, trabalhei em Araguaína, montei o time do Araguaína. Mas como técnico principal? Como técnico principal. Araguaína. Isso, no Tocantins. Tocantins, é longe. Longe. Para cima de Palmas? Para cima de Palmas. Nossa Senhora. Quase com Pará. Dá uma semana de viagem de carro daqui lá, mas assim, tranquilo, é pertinho. E agora, então, desejo sucesso a você aí nessa empreitada. Eu agradeço ouvir e também, que nem o próprio pessoal, o Humberto, falando do chute inicial. E nesse projeto, que está se iniciando aqui em Foz do Iguaçu, também já com parceiros que estão vindo junto conosco para elevar o nome desse projeto do Corinthians, do chute inicial, que nós temos a Five Fitness e a STI Materiais Hospitalares, que já estão junto conosco nesse processo, e o próprio pessoal da KLP, né, que o espaço para trabalharmos. Pode ter certeza que é um projeto sério, um projeto que vai trazer muito fruto para Foz do Iguaçu, não só no futebol feminino, também como nas próprias de criança de 5 a 15 anos. Nós estamos bastante confiantes e acreditando que Foz do Iguaçu possa cada vez mais crescer, não só no futebol de base, mas também no futebol feminino. Estamos precisando, né? Estamos precisando, até no futebol profissional também, né? Faz muito tempo que não se ganha nada, né? Então é muito complicado. Então vamos torcer para que essa base realmente comece a funcionar. Suelen, obrigado pela tua presença aqui. Boa sorte no campeonato. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E volte sempre. Agradeço a você, ao senhor, né? Ao senhor, muito bem. E para a gente terminar o nosso Feras do Esporte, nós vamos ver agora uma matéria com apoio absoluto do governo do estado. A Secretaria de Esportes, nas mãos de Evandro Rogério Roman, faz um trabalho através da Secretaria de Esportes do estado que nunca foi feito. E olha que eu acompanho essa secretaria há muito tempo. Então, vamos ver agora o projeto que foi lançado aqui em Foz do Iguaçu, da secretaria, que está destinando 10 milhões de reais para as secretarias de esportes de vários municípios, aqueles que tiverem interesse, para aquisição de vans, de micro-ônibus, de veículos, enfim, para servir ao esporte, inclusive ônibus também, no caso de Foz do Iguaçu, por exemplo. O próprio Anderson, na reportagem, explica que Foz gasta 200 mil reais só com transporte de atletas. Então, com esse dinheiro, quantos carros dá para comprar? Financia, o governo está financiando, e aí é mais um trabalho do Evandro Rogério Roman. Vamos ver a matéria. E agora nós estamos encerrando o nosso programa. Eu espero que você tenha gostado da nossa diversificação de hoje. Agradeço aos nossos convidados e principalmente a você que esteve conosco aqui no Feras do Esporte. Um abraço e até a próxima.